quero mandar um shout-out para o pessoal da Forbes. Estão a fazer, Forbes Lusofonia, estão a fazer um trabalho muito interessante de trazer as histórias africanas que não estão sendo contadas. E Concordo. os africanos temos muita coisa por contar, Lloyd. Temos muita coisa e vamos começar pelo Lloyd. Pessoal, olá-te bem, sou o Aláudio Ramos e vou estar durante uma horinha, não sei, uma horinha ou não, vai depender do Uma hora. Lloyd. Uma hora Vou pode estar ser. com a Lloyd. A Lloyd é uma jovem africana, neste momento está em Londres, a fazer muita coisa, a fazer diferença, ligada à energia renovável, é engenheira, com mestrado, acho eu. Está a fazer coisas interessantes, mas melhor do que eu para falar dela e do que ela faz e da sua visão é a Lloyd. Como é que é, Lloyd? Estás porreira? Sim, estou bem, obrigada. Deixa eu começar a dizer obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É uma honra para mim. Então, muito, muito obrigada mesmo. Quem és tu, Lloyd? Quem sou eu? Imagina que estamos num evento, apresenta-te. Apresento-me, ok. Uma pergunta muito difícil, eu acho. Vamos imaginar que é um projeto profissional, assim é mais fácil. Então, eu sou a Lloyd, sou angolana e portuguesa, mas nasci em Angola, mas cresci em Portugal. Tenho uma licenciatura em Engenharia de Energias Renováveis e também tenho um mestrado em Leis e Políticas Internacionais de Energia. Isso sou eu a tentar traduzir tudo um bocadinho do inglês para o português, porque eu fiz os meus estudos universitários foram todos feitos cá no Reino Unido, então foi tudo em inglês e isso sou eu a tentar traduzir, mas acho que disse da forma correta. Então, a Lloyd é uma jovem angolana que mora em Londres, como disse, e que de momento trabalha assim na área em que estudou, que é então focada em energias renováveis, e que está a tentar descobrir um bocadinho de quem é cada dia que passa, eu acho. Eu acho que eu não tenho isso ainda definido, mas isso são as coisas que eu fiz até hoje. Olha, tu, antes de irmos para trás, vamos um bocadinho para a frente, tu neste momento tu estás a trabalhar numa agência da União Europeia em que, de certa forma, acabas por fazer história, por seres uma das primeiras, se não a primeira ou mais exposta africana, uma jovem africana a estar nessa agência, não é? Sim. Portanto, eu comecei a trabalhar para a agência Acer em novembro do ano passado e quando comecei a trabalhar foi-me então dito que eu sou uma das primeiras pessoas do meu continente a entrar para aquela agência da União Europeia. De momento eu não trabalho mais com a agência, eu terminei em fevereiro, mas sim, sou realmente uma das pioneiras, acho que esse é o termo correto, do meu continente a trabalhar para aquela agência da União Europeia. Mas como é que tu vais esperar a área de energias renováveis, Lloyd? Não é uma coisa tão comum. Eu acho que é cada vez mais comum, graças a Deus, mas, para ser honesta, eu lembro-me da primeira vez ter ouvido falar de energias renováveis foi graças a uma professora que eu tinha. Eu acho que devia ter os meus 14 anos, estava em Portugal, no secundário, e tínhamos aqueles trabalhos de grupo. Eu não sabia o que iria fazer, e a professora sugeriu painéis solares e wind turbines, que em português é turbinas eólicas, e pediu para que a minha equipa então focasse nisso. Então, por curiosidade, a minha equipa fez um trabalho e desde então que as energias renováveis ficaram na minha cabeça, mas foi mesmo graças àquela professora que eu descobri que energias renováveis existiam e eu desde sempre sabia que queria estudar algo que envolvesse um pouco de matemática e um pouco de trabalho de campo também, daí então a engenharia. E quando terminei o secundário em Portugal foi só então descobrir uma universidade que tivesse a combinação das duas coisas, energias renováveis e ao mesmo tempo engenharia, e aí daí então ter feito a licenciatura em engenharia de energias renováveis. É uma área que não é muito típico de mulheres. Não. A STEAM, onde a engenharia se enquadra, não é. Só para dar um exemplo, o meu primeiro dia na minha licenciatura, eles fazem uma reunião de todos os engenheiros, portanto, engenheiros de energias renováveis, engenheiros mecânicos, elétricos, etc., e põem-nos todos numa sala para conhecermos a comunidade de engenheiros daquela universidade. E eu lembro-me de ter chegado e sentar-me, e um dos meus colegas, foi a primeira vez que todos nos vimos, não é? Disse-me que o departamento de artes não era ali, era numa outra sala. Portanto, a pessoa assumiu que eu estava no departamento errado. Eu disse obrigado pela informação, bem que dentro de mim eu pensei que eu não me lembro de ter perguntado nada e não me veio muito ao acaso. Depois é que eu me percebi que a pessoa
Então entendeu que eu não devia estar aí porque estava no departamento errado. E isso foi a minha primeira impressão do mundo ou do mundo de engenharia quando se trata de mulheres e homens. Não, não é um mundo assim com muitas mulheres, não é um mundo muito feminino. Tanto que, por exemplo, quando terminamos o curso, fomos por volta de, se eu não estou enganada, 4 raparigas a sair licenciadas. O resto tudo para só rapazes. Quando tu disseste ao teu pessoal, à tua família, eu quero ir para essa área, receberam de forma tranquila? Sim, eu fui criada maioritariamente por mulheres e sempre me foi assim instruído essa liberdade de pensar e de sonhar e de fazer escolhas. Então, alguém que eu tenho muito perto é a minha mãe. Quando eu decidi que eu queria estudar, a minha mãe não sabia bem o que era exatamente, depois eu expliquei o que era e ela estava feliz. Eu acho que a minha família, uma coisa que nós temos é apoiar-nos uns aos outros naquilo que sonhamos que gostamos de fazer. Um, Tenho a certeza que eles tinham noção mais do que eu, digamos, das dificuldades que eu iria enfrentar por ser mulher na área, mas como era algo que eu queria, sempre tive o apoio de fazer. Essa conversa faz-me trazer para o debate a questão da igualdade de género, e equidade de género, tá, que é um tema recorrente da nossa sociedade, sobretudo da nossa sociedade, nós os africanos. Como é que tu, como é que tu percebes essa questão? Um, eu acho que é um tema, é um hot topic, como eu chamo assim os temas mais urgentes da sociedade, mas acho que é um tema que todos nós devíamos parar e pensar um pouco. Para começar, é um tema que envolve duas palavras, género e igualdade, ou igualdade e género, certo? Que têm significados completamente diferentes, mas quando juntamos os dois termos dá um novo significado, certo? Eu acho que as pessoas deviam começar por entender o que igualdade realmente significa e depois a definição também de género. Um, Vou falar um bocadinho mais do lado profissional, que é o que eu não tive mais a oportunidade de entrar em contacto com esse termo e com algumas dificuldades aí também. O que eu vejo, a forma como eu penso, é que é importante que as pessoas reconheçam que nós somos todos completamente diferentes. E quando se fala então de género, entre um homem e uma mulher, somos completamente diferentes. Portanto, o que as pessoas pedem quando se trata a nível profissional e igualdade de género é que se duas pessoas do mesmo sexo ou sexo diferente estiverem a fazer então o mesmo trabalho com as mesmas responsabilidades, deviam, por exemplo, ser pagas o mesmo. Mas a história, e mesmo hoje em dia, vê-se que se essas duas pessoas, um deles for um homem, o homem tem mais probabilidade de ser mais bem pago do que a mulher, de receber mais do que a mulher. Então, o que as pessoas que, em inglês, advocacy, em português, só está a pensar, o que as pessoas pedem, quando se trata de igualdade de género profissional, é que se essas duas pessoas estão realmente a fazer o mesmo trabalho, têm as mesmas responsabilidades, deviam então receber o mesmo. Mas eu também acho que a igualdade de género muitas vezes é mal interpretada, porque há pessoas que podem então vir e dizer, por exemplo, que um homem tem mais força que uma mulher e coisas assim. Daí eu ter começado por dizer da importância de entender e reconhecer que nós somos todos diferentes. E há uma diferença enorme entre ser um homem e ser uma mulher. Então, eu acho que igualdade de género é possível, na minha opinião, sim. É um tema que é um hot topic, sim, mas é um tema que precisa muito de muita analisação e que as pessoas têm que ter mais, têm que ter mais capacidade de entender as diferenças uns dos outros primeiro e aceitá-las antes de nós chegarmos à conclusão ou um conceito ou algum agreement da igualdade de género e como aplicá-la. Como é que achas que a nossa geração está a lidar com essa questão? Nós estamos mais sensibilizados? Não, estamos menos sensibilizados? A mulher da tua geração, da minha geração, estão mais conscientes daquilo que é a realidade e os desafios? Os homens estão, não estão? Como é que tu vês isso? Eu falo por mim, por morar cá, mais na Europa, não é? Eu digo que sim. Eu digo que sim. Eu digo que cada vez mais eu vejo mais homens e mulheres a falarem do assunto. Cada vez mais as empresas em que eu trabalho temos reuniões em que falamos do assunto e as empresas também demonstram as suas figuras sobre igualdade de género e o que realmente estão a fazer para impulsá-la cada vez mais. Então eu acho que sim, eu acho que a nossa geração é aquela geração que decidiu que se algo não está bem, vamos falar do assunto. Não vamos tapar a poeira ou pôr a poeira embaixo do tapete, não, vamos falar do assunto. Eu gosto muito de observar isso na nossa geração. Portanto, eu acho que é uma mudança enorme, e a mudança é uma coisa constante. Eu continuo a observar a mudança e isso deixa-me bastante feliz. Como é que tu vês o futuro dessa questão?
Não sei, essa é uma pergunta um bocado difícil, não sei. Não, realmente não sei. Não sei, porque depende muito do desenvolvimento das pessoas. Quanto mais envolvidos nós formos, quanto mais tivermos empatia um pelos outros e quanto mais decidimos que é um assunto que devemos falar e devemos encontrar uma solução, melhor será esse futuro. Mas se porventura pararmos com esse desenvolvimento que estamos aqui a observar, então o futuro pode ser completamente o contrário do que eu quero ou desejaria que fosse. Como tu disseste, a empatia vai jogar um papel, tem um papel importante nesse processo. Tem um papel muito importante. Outra coisa, o facto de ter sido criada num meio maioritariamente de mulheres, de certa forma acaba por criar um set diferente, não? Faz, completamente. É interessante que só este ano eu me apercebi que, e sem criticar, obviamente, porque eu sou muito grata a todas as mulheres que me criaram e ajudaram-me a ser o que sou. Este ano eu me percebi que a minha educação foi tão focada e centralizada no mundo feminino e por mulheres, que há muita coisa do mundo masculino que não percebo. Eu lembro de ter uma conversa com um amigo meu e ter dito, eu me percebi que eu sou egoísta. Ele disse-me depois que somos todos egoístas. Mas eu sou mesmo egoísta porque eu nunca sentei para me preocupar ou tentar entender também as dificuldades que o mundo masculino passa. Porque eu fui criada de forma a entender sempre ou a tentar compreender e ajudar mais o lado feminino, se calhar porque fui criada por tantas mulheres, não sei, que a realidade do mundo masculino ficou um bocadinho de parte. Daí eu dizer que eu sou egoísta, porque eu fiquei tanto no lado que eu perdi o foco no outro. E daí eu ter também que pensar e meditar no que realmente significa empatia, porque a empatia não pode ser só com um género, tem que ser com os dois, certo? A empatia tem que ser uma empatia por todos. Então é necessário que eu consiga sentar e compreender o que os dois lados passam. E voltando um bocadinho no estudo da igualdade de género, por isso é que eu disse que é necessário que, por exemplo, eu como pessoa ou como cidadã, entenda o que realmente é ser um homem nessa sociedade, o que é ser uma mulher nessa sociedade, para que eu consiga falar de forma correta sobre a igualdade de género. Enquanto eu for egoísta, não conseguirei falar, porque não vou ter empatia dos dois lados. Olha, tu estás na edição de março da revista Forbes, Lusofonia. Como é que foi essa experiência? Como é que surge essa oportunidade? É um assunto bastante interessante. Depois de entrar então para a União Europeia, me foi explicado que eu era a primeira pessoa, provavelmente a primeira pessoa do meu continente a trabalhar para aquela agência. Eu liguei a um dos meus amigos e expliquei o que me tinham dito e ele disse que isso era uma história que mais pessoas deviam ouvir. E eu perguntei porquê. Porquê que mais pessoas deviam ouvir essa história? Não que eu não tivesse entendido o que ele queria fazer, mas acho que foi por parte, por aqui um bocadinho de medo de me expor assim tanto. E ele disse que seria interessante e seria bom que mais pessoas se apercebessem do que está a acontecer contigo, para que ajudasse outras pessoas a sonharem também, a fazerem coisas do género ou ainda melhor. Mas eu pessoalmente não conhecia ninguém que trabalhasse para Forbes. Então o que eu fiz foi pesquisar um bocadinho sobre a Forbes África Lusófona, através do Google e etc. Descobri que então era a diretora da Forbes. E o que eu fiz foi, cada empresa tem uma forma muito simples de criar os e-mails, certo? Por exemplo, eu sou Loide Matias da Silva, de momento trabalho para a Lightsource PP, e o normal de uma empresa seria usar o meu primeiro e último nome, @lightsource.pp, para fazer e-mail da empresa. Então eu fiz um test and trial. Eu criei o e-mail. Eu criei o e-mail da diretora da Forbes e que estava correto e ela respondeu no mesmo dia. Portanto, a oportunidade não foi bem a Forbes a contactar-me, fui eu a contactar a Forbes, a explicar o que estava a acontecer comigo e a dizer que eu queria pôr a minha história lá para fora com o objetivo de que outras pessoas lessem e sentissem inspiradas e que mais jovens africanos tentassem posições como essas ou mesmo posições melhores. O que eu queria era só que a história ficasse disponível para qualquer pessoa ler e, se possível, sentir-se então inspirada. E como é que foi essa experiência? No início eu estava muito assustada. Eu acho que era, hoje em dia, da forma como nós usamos a internet e as social media, expomos tanto
que eu tento limitar-me um bocadinho a certas coisas. A experiência foi um pouco assustadora no início, porque eu tinha que entender o que eu estava a fazer com o meu nome, com o meu trabalho, com a minha imagem. Mas depois eu me apercebi do que eu realmente queria. O que eu queria era que as pessoas lessem. Então, o que eu fiz foi sentar e decidir como é que eu posso aproveitar o máximo possível desta oportunidade. Desde o momento que a diretora da Forbes disse que sim, muito obrigada, Nilza, o que eu fiz foi sentar e juntar um grupo de jovens negros que me podiam ajudar a transformar ou a pôr a minha história cá para fora da melhor maneira possível. Então, eu criei uma equipa em que eu tive 3 estilistas, os 3 também são africanos, como eu disse, 3 jovens que eu conheço e que sei que têm um talento imenso e que realmente precisavam só de uma oportunidade de os colocar para fora. Em relação à fotografia e jornalista, isso me foi oferecido pela Forbes, mas, por exemplo, também em relação ao texto que eu iria escrever ou as minhas respostas, como eu estou cá em Londres, a entrevista foi, na prática, por e-mail, eu também escolhi alguém que eu conhecia, que sabia que tinha um certo domínio da língua portuguesa e que iria então saber pôr as minhas respostas da forma mais clara possível, e essa pessoa tornou-se então o meu conselheiro pessoal para a Forbes. Eu também estava preocupada em relação a termos lugares, porque era expor a minha história e a história da agência para quem eu trabalhava. Então, contratei também um jovem africano que é bastante talentoso e que é um advogado com bastante experiência, para que fosse então o meu advogado ou o meu conselheiro em relação a algumas repercussões que isso poderia ter para a agência e para mim. Portanto, eu criei uma equipa de pessoas que podiam me ajudar a tornar essa história o melhor possível para que as pessoas conseguissem ler e entender o que estava a acontecer. Depois, chamei também uma maquiadora, também africana, porque o objetivo era, já que a história de uma jovem africana, eu queria que a minha equipa fosse feita realmente por africanos e que eles pudessem, e que fossem africanos que não têm a dita fama, pessoas que eu sei ou que eu observo que têm talento e que se calhar só lhes falta mesmo aquela oportunidade para porem-se cá para fora. E graças a Deus conseguimos, juntámos-nos todos, tivemos imensas reuniões, houve muitas discussões do que é que realmente vamos fazer com a imagem da Loi, do que tipo, por exemplo, acho que uma das discussões mais interessantes foi sobre o meu cabelo. Eu sou uma pessoa que usa cabelo natural, portanto tenho o afro, e eu sempre quis muito usá-lo para a entrevista, foi uma ideia desde o início, e eu tive que explicar isso à equipa de estilistas e etc, porque a roupa tinha que acompanhar também a imagem do cabelo. Eu lembro-me que o meu advogado perguntou-me porquê tanto o assunto do cabelo. Eu disse porque eu sinto que há uma necessidade de cada vez mais de as pessoas sentirem-se confortáveis, de serem o que serem, são como são, principalmente no mundo profissional. Eu conheço histórias de pessoas que, quando foram a entrevistas com afro, perguntaram se podiam usar tranças ou deslizar o cabelo para poder trabalhar nesses lugares. Então, eu ao usar o meu afro para a Forbes, é dizer que o cabelo não devia definir se eu posso ou não posso trabalhar para uma certa entidade. Isso foi um statement, claramente, não? Sim, foi um statement. Perdão, Loi, há uma coisa que nós falamos sempre aqui no podcast, Loi, que é a parte mental, o mindset da coisa. Qual é o diálogo que tu tens contigo em ocasiões dessas? Porque o diálogo que tu tens com a tua pessoa vai decidir o sucesso ou o fracasso da coisa. Primeiro vai começar tudo, está dentro de ti. Como é que é esse processo? Como é que tu constróis esse processo interno, Loi? Antes de tomar qualquer decisão, eu tenho algum tempo para meditar no assunto e pensar, e eu sou uma pessoa religiosa e também resiliente, certo? Mas o que eu mais faço, a primeira coisa que eu preciso entender é o que me motiva. Por exemplo, para a Forbes, eu precisava de entender se eu queria pôr a minha estrela para fora simplesmente porque, usando os termos muito simples, a pessoa queria fama, se eu queria ter uma imagem minha da Forbes, ou se tinha alguma coisa por detrás disso tudo. O que é que me iria motivar? Porque eu sabia que era um projeto que podia demorar algum tempo e ia exigir horas e horas do meu tempo pessoal para o fazer, certo? Então, depois de eu entender o que é que me motiva, porquê que eu estou a fazer isso, aí sim o meu mindset mudou, eu fui capaz então de criar uma equipa, porque eu tinha a intenção correta. Lembro também de falar com algumas pessoas que me perguntaram, ok, imaginemos que a história sai, o que é que tu queres que essa história diga a uma jovem angolana que tem os seus 16, 17 anos e está prestes a entrar para uma universidade? E eu tive que sentar outra vez e pensar, porquê que eu estou a fazer o que eu estou a fazer? O que é que me está a motivar realmente? O que é que eu desejo? Então, quando o meu mindset ficou que o que eu realmente desejo é que, seja quem for que ler a minha entrevista, sinta-se motivado a olhar para si e dizer, eu sonho em fazer isso, eu quero fazer e vou tentar. A ideia é simplesmente essa, é não limitar os teus sonhos. Então, a conversa que eu tive comigo mesmo primeiro é entender o que realmente me motiva para fazer o que eu vou fazer
E depois, como eu sou engenheira, eu tenho uma tendência enorme de ver problemas em tudo, então eu avalio todos os problemas possíveis, não no sentido de não fazer, mas no sentido de quando os problemas chegarem, ou se tiverem que chegar a situação de ter um problema, eu já tenho uma solução. Eu acho que a palavra em português é ser precavida. Portanto, depois de eu ter um mindset, o que me motiva, eu passo para a parte de problemas em que eu avalio. Se eu decidi fazer isso, quais são as coisas negativas que podem vir com esta decisão. Aqui the sense of purpose and motivation and inspiration é fundamental. Para mim assim é mesmo fundamental. Não sei de onde que eu tirei, que eu aprendi isso, mas eu sei por experiência própria do meu dia a dia que enquanto eu tiver como falaste em inglês, agora o meu cérebro está a voltar para o inglês. Se eu tiver, como é que eu digo em português, mas em português? Se eu tiver as intenções corretas, é mais fácil para mim fazer o que eu tenho que fazer. Eu acordo cada dia mais motivada para o fazer e consigo pensar melhor. Portanto, é muito importante que eu entenda o porquê de eu estar a fazer alguma coisa. Mas, há uma outra questão, Lloyd, que me parece que é fulcral aqui, é a maneira como lidamos com as emoções. Nós, os africanos, temos uma maneira muito peculiar e africana da coisa, de lidar com as emoções, mas a forma como tu vais lidar com a emoção vai ser também decidir o curso que vais tomar, correto? Como é que tu fazes essa gestão? Sendo mulher, sendo africana, como é que fazes essa gestão? Eu acho que eu estou a aprender a cada dia que passa. Uma coisa que infelizmente não me foi muito, não ouvi falar muito enquanto cresci era da saúde mental. Eu acho que é algo que nós devíamos falar mais, devíamos ter mais conhecimento. Eu aprendi recentemente que as emoções, sejam elas positivas ou negativas, são coisas que nós realmente temos que passar por elas. O medo, ou a alegria, ou o que for. O ser humano tem que passar por essas fases todas e por essas emoções todas. O que eu tento fazer é, quando são emoções boas, são mais fáceis de lidar, porque toda a gente quer sentir-se alegre, etc. Então é mais simples para que eu entre 100% nesse mood ou nessa vibe. Mas quando são emoções mais negativas, eu tento entender primeiro como é que o meu corpo reage. E eu, por exemplo, sou uma pessoa de ficar um pouco mais quietinha e ficar com um bocadinho mais de sono, porque estou naquela fase em que estou a passar, seja for que estou a passar, que está então a trazer emoções negativas. Depois de eu entender que o meu corpo está a passar por aquela fase, passa para a fase mental. Como é que eu vou reagir a isto tudo? Então, eu respeito muito as emoções, principalmente emoções negativas, e tento então fazer os possíveis para começar a entender o que está a acontecer comigo, porque eu estou a sentir isso, como é que eu me meti nesta situação, o que é que eu posso fazer para evitar, mas com muita calma, dando espaço e tempo de eu sentir tudo o que eu tenho que sentir até eu conseguir sair daquela situação. Mas uma coisa que me conforta é que eu acredito que na vida é tudo temporário. Portanto, seja algo que for que eu estou a passar e é negativo, vai passar. Quando passar, virá algo melhor. E olha, isso acaba de certa forma por gerar aquele sentimento de medo, de insegurança, de vou, não vou, vou-me retrair. No teu caso, como é que funciona? Como é que tu lidas? Porque esse podcast, Lloyd, é a semelhança da tua intenção com a tua participação na Forbes, era de inspirar e motivar também. Nós temos muito essa dica de inspirar e motivar outros africanos a acreditarem que é possível fazer as coisas e que nós todos passamos basicamente pelo processo, cada um da sua forma, mas a coisa vai ser basicamente a mesma. Lidamos com medos, com receios, com desilusões, com decepções. Às vezes a casa cai. Tu como é que lidas com isso? A minha mãe diz-me uma coisa constantemente bastante interessante. Ela diz-me, ela chama-me Mónica. Ela diz-me, Mónica, a zona de conforto vai te matar. Isso é uma coisa que ficou muito em mim. O que ela quer dizer com isso é muito simples. Quando nós estamos naquela zona de conforto em que está tudo bem, não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento de ti como pessoa. E o normal de nós sermos humanos é desenvolvermos, é crescermos, é mudarmos. Por exemplo, a cara que eu tenho hoje não é a cara que eu tinha quando eu nasci. Demorou 20 e tal anos para eu chegar a esta carinha, certo? Então, quando eu sinto medo de tomar alguma decisão, eu aceito que estou com medo, começo a entender o porquê que eu estou com medo, e aí vem aquela questão: será que eu estou na minha zona de conforto? É por isso que eu estou com medo? Eu não quero tomar a decisão porque estou tão confortável onde estou que não quero crescer?
Eu acho que enquanto eu tenho essa noção de que a zona de conforto não é uma zona boa de se estar, eu consigo tomar melhores decisões e consigo lidar bem com as emoções e etc. Então acho que esse é o processo que eu passo. E o que é que a tua experiência tem vindo a dizer nesse aspecto? Desculpa, de outra vez não consegui O que é que dizer. a tua experiência tem vindo a dizer nesse aspecto? Eu acho que me fez crescer um bocadinho mais rápido, desde o momento que eu realmente entendi o que a minha mãe queria dizer com a zona de conforto vai-te matar, de uma forma um pouco agressiva dela dizer isso, fez-me entender que é mesmo necessário que eu cresça como pessoa, que eu cresça como mulher. Então, por experiência própria, eu acho que é uma coisa que eu não vou conseguir esquecer. Está dentro de mim, de tanto que eu vi até o ponto de eu entender. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão e a fase em que estou no momento em tomar tantas decisões diferentes, eu pergunto-me sempre isso: será que eu estou na minha zona de conforto? Eu não quero estar na zona de conforto. Mas é importante também que eu diga aqui que estar na zona de conforto não está errado, isso é uma decisão pessoal. Se tu queres estar naquela zona de conforto para sempre, tudo bem. Só tens que entender as consequências de estar nessa zona de conforto, ou seja, aquela progressão, desenvolvimento, se estiveres à procura disso, não vais encontrar na zona de conforto. É Tu a cresces e questão da desenvolves quando aceitação, fores não? para fora. A questão da Como? aceitação, a questão da aceitação das consequências ou não daquilo das tuas decisões. Exato, exato, exato. Todas as decisões têm consequências. A pergunta é o quão confortável tu estás com as consequências da decisão que tomaste. E o quão confortável tu estás com a possibilidade de fracasso? Muito. Porque eu entendo que eu já fracassei tanto. É muito confortável, porque eu já fracassei tanto, mas o que eu também vi é que para eu ter algum sucesso, é preciso que eu fracasse primeiro. Porque imagina que eu fosse uma pessoa imagina um ser humano que nunca fracassou. Eu duvido que seja uma pessoa com sucesso. Na minha definição de sucesso, o fracasso dói menos. Não é muito bom, não é muito bom aquela parte, mas eu acho que é essencial para te ajudar a crescer, te ajudar a ver o que estás a fazer de errado, onde é que tens que melhorar, como é que eu devia agir a seguir. O fracasso a mim ajuda-me a voltar cada vez mais, e aí cada vez tentar outra vez, de forma diferente, mas sempre a tentar. Portanto, eu não sei se fosse um ser humano em que, de alguma maneira, tudo desse certo, se eu estaria aqui a falar contigo hoje. Sério? Olha, se calhar vou-te perguntar o seguinte: que figuras na tua vida, falaste há um bocado das várias figuras femininas da tua vida, quais são aquelas figuras que mais te influenciaram durante a tua vida, ou continuam a exercer essa influência, esse guia, esse norte para aquilo que é a Lloyd e para aquilo que a Lloyd quer ser? Eu acho que o primeiro devia ser, de certeza, a minha mãe. A minha mãe foi uma mãe solteira durante muito tempo e teve muito cedo. A minha mãe teve-me aos 15 anos, 15, 16, e ela teve que crescer de uma forma muito rápida. Mas apesar dessas situações, ela sempre foi uma mulher independente, trabalhadora, e foi capaz de abrir o seu próprio negócio, de emigrar para Portugal e dar uma vida que me deu. E graças a ela que eu vim estudar ao Reino Unido e etc. Então eu inspiro-me bastante nas decisões que a minha mãe tomou e na força de vontade que ela tem e como ela nunca para. Minha mãe realmente não para, está sempre em movimento. Além da minha mãe, eu também tenho assim o meu avô materno, o pai da minha mãe, como grande inspiração. O meu avô era um homem de negócios e também não parava. O pouco que eu me lembro, mas as coisas que eu me lembro do meu avô, era o meu avô falar sobre reuniões e como tomar decisões e como usarmos, e certas situações que às vezes usarmos mais o nosso cérebro, sermos mais pragmáticos do que usar as nossas emoções, e que foi uma coisa que ficou comigo. É uma coisa que eu sempre ouvia o meu avô falar e que guardei comigo, que há certas situações que nós não precisamos de nossas emoções. Há certas situações que tu precisas ser prático e entender que há aqui 1 mais 1 é 2 e seguir em frente. E eu vi isso com o meu avô. Com o meu crescimento e acho que com o entendimento que eu tenho um bocadinho mais do mundo masculino, acho que tenho que dizer também que o homem negro no geral inspira-me diariamente. Se eu pensar na história que o homem negro tem, tudo o que já vos aconteceu como homem negro e onde estão hoje e como o mundo de alguma maneira
não vos vê, mas vocês continuam a lutar e continuam a fazer coisas incríveis. Eu estou constantemente inspirada pelo que o homem negro faz. Eu tenho alguns amigos artistas e um deles pediu-me para descrever arte. E a minha definição da arte é o homem negro. Porque, para mim, se eu sentar e ouvir um bocadinho da história de como um homem negro chegou onde chegou e pensar no passado que nós todos temos e que principalmente que o homem negro tem, eu sinto bastante inspirada. E para mim a arte é algo que me inspira e não há um grupo de pessoas que me inspira mais do que vocês. Portanto, acho que sim. Acho que essas são as pessoas que me inspiram. Pessoal, estou a conversar aqui com a Lloyd. Ela é a cabeça. Lloyd, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, onde é que elas podem te encontrar? Portanto, eu estou no Instagram. Uhum. O meu nome no Instagram. Tenho que pensar. Acho que é _Lloyd. Sim, é _Lloyd. _Lloyd, esse é o meu nome no Instagram. E acho que e também estou no LinkedIn. No LinkedIn é Lloyd Matias da Silva, mas esse é o meu mundo mais profissional. E como é que, por exemplo, agora falamos de redes sociais, de social media, não é? Como é que tu lidas com todo esse mundo? Hoje em dia a imagem é tudo é instantâneo, tudo é correr, toda a gente está nas redes sociais. Como é que a Lloyd lida com isso? Eu acho a história da social media algo muito curioso, porque eu gosto de pensar que a social media foi criada com o objetivo de ser uma coisa positiva, era uma outra maneira mais rápida e simples de nos comunicarmos. Sendo uma angolana que mora em Londres, a única maneira que eu tenho, por exemplo, de estar em constante contato com a minha família em Angola é usando, por exemplo, o WhatsApp e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eu observo que nós, de alguma maneira, mudamos o social media e criamos essa imagem de que a imagem da pessoa é tudo e é o mais importante e etc. Enquanto que, na minha opinião pessoal, não é. Então, em relação ao social media, eu tenho algumas regras pessoais e impõe limites e tento não passar assim tanto tempo no social media, porque se, por exemplo, vamos focar-nos no Instagram, há muita gente que diz que no Instagram tu só vais ver o melhor que essa pessoa tiver a postar, o que eu acredito. Portanto, eu acho que a minha mensagem sobre o social media é que foi criada com objetivos lindos e maravilhosos, mas nós mudamos o que a social media é e, portanto, acho que as pessoas deviam pensar um bocadinho no tempo que passam na social media, etc., porque a vida realmente não acontece online. Ou as coisas mais importantes da vida não acontecem online. Acontece offline. Bem, outra coisa. O jovem homem negro. Como é que estás a ver? Há um bocado tu falaste que juntaste uma crew de advogado, estilista, disto, daquilo, daquele outro. Como é que tu estás a ver a ascensão do jovem homem negro? Tem aquela expressão back home, in África, que it takes a village to raise a child. Portanto, é necessário uma vila para criar uma criança. Eu acredito que isso dá para se usar para qualquer coisa. Eu gosto muito de ver a ascensão do homem negro em diferentes áreas. Por exemplo, agora estou focada na música, não que eu faça alguma coisa, mas focada no sentido de descobrir cada vez mais. Eu acho que eu fui, como sendo criada numa casa assim, de angolanos e etc., sempre me foi introduzida música angolana e também música cabo-verdiana e coisas assim, mas nunca fora da lusofonia. Então, eu comecei a morar sozinha e no meu mundo universitário e etc., e tive a oportunidade de me envolver e conhecer com outros jovens africanos de outros países. Algo que eu faço mais hoje em dia, por exemplo, é tentar conhecer mais da música fora da lusofonia. Temos a música nigeriana, temos a música de Ghana, South Africa, tem tantas opções. E eu gosto da forma como essas outras culturas representam a música e como na sua música representam a história e o desenvolvimento do homem negro. Eu acho que é possível chegarmos muito, muito mais longe, mas como eu estava a dizer no início, it takes a village to raise a child. So, é necessário que todos nós devemos então ouvir e conhecer um bocadinho mais da nossa cultura africana ou da nossa música africana para que esses cantores cheguem a patamares superiores. Falando na música, o que é que estás a ouvir neste momento? A tua playlist como é que está? Eu queria uma playlist para a sessão com Forbes. Porque eu precisava relaxar para não estar assim tão nervosa com o som fotográfico e com a câmera e etc.
Mas eu diria que de momento eu estou a ouvir o AG, que é um cantor nigeriano. Se eu não estiver a dizer, não consigo pronunciar o primeiro nome dele, daí eu não paro a dizer. Mas ele é o marido da Simi, não sei se já ouviste falar. Já. Ok, Não sei o ele nome, tem uma mas música agora com o Davido. Yes? tá. Ok, pronto, esta é a pessoa. E de Esta é resto, a o que, pessoa que, do que, momento. que mais é que tens estado a ouvir? Além dele, eu gosto de ouvir Antilhanas. Lembro-me assim do momento em que no fim de semana o pai põe a música em casa e comemos a nossa comida tradicional e etc. Então estou a ouvir muito Paulo Flores. Estou muito focada em ouvir músicas que, assim, que enquanto eu devia ter os meus 5 ou 4 anos, não sei, ajuda-me a ter os pés assentes na terra e a lembrar-me de onde venho e de valores que me foram instruídos enquanto era mais nova. De onde é que estás a vir? Já agora. Onde é que eu vivo? De onde é que estás a vir? De onde é que eu estou a vir? De Luanda? Eu estou confusa, é essa a pergunta? Não, essas músicas vão te fazer lembrar sempre de onde é que tu vieste. Eu te Ok, perguntei, de onde é que tu vieste? de onde é que eu vim? Eu vim de uma casa em que a casa estava sempre cheia, em que a mesa, quando sentávamos para comer o funcho, que é um momento muito importante na vida do angolano, e quando no fim de semana vais comer o teu funcho, a mesa é uma mesa enorme e o pai ou o tio vai nos provar que ele sabe das músicas que estão a bater no momento, aquelas músicas que nós vamos ouvir nas geração, mas nós vamos ficar, tu conheces? De uma casa assim, e que depois de comermos, não é? E estamos assim um bocadinho mais relaxados, o pai vai agarrar a mãe, vai dançar um pouco e mostrar-nos, nós assim, a nova geração, como é que se dança realmente um bom samba, um bom kizomba. É disso que eu venho, é disso que então que ouvir o Paulo Flores me faz lembrar e que gosto muito. E da nova geração de músicos africanos, angolanos, nesse caso, o que é que tens estado a apreciar? A nova geração, recentemente comecei a ouvir. Um, não, perdão, deixa-me pensar. Não, nova geração, Ana Joyce. Ana Joy? Ana Joyce, sim, Ana Joyce. Eu gosto muito da forma como a Ana Joyce escreve português. Eu acho que é de uma educação literária fantástica. Além de gosto também das letras, etc., of course, mas a forma como a Ana Joyce expressa o português é bastante interessante. Gosto também de. Pensar. Um, é um cantor novo. Novo não, já está cá há um ano, acho eu. Edgar Domingos também. Já. Gosto muito de Também. Edgar Domingos. Sim, o Edgar Domingos, eu acho que a forma como ele. Quando eu ouço as músicas de Edgar Domingos, eu consigo imaginar um grupo de jovens africanos a terem uma conversa em que alguém contou que conheceu uma rapariga que fez isso, que fez aquilo, e que o Edgar Domingos, de alguma maneira, transformou aquilo numa música e de uma forma tão simples e linda. Ele canta com uma calma bastante interessante. E livros? O que é que tens estado a ler? Livros, eu sou muito religiosa, muito não, eu sou religiosa, perdão, e eu li a Bíblia uma vez, li a Bíblia toda, e estou a ler a Bíblia pela segunda vez, mas de uma forma diferente, porque a primeira vez eu li do início ao fim, de Genesis to Revelation, mas dessa vez eu estou a ler por histórias. Porquê? Porque isso de tomar muitas decisões e fazer escolhas e etc., por mais que eu converso com familiares e amigos e tenho assim, acredito eu que tem alguns valores em mim, eu gosto de ler as histórias da Bíblia para tentar entender em certas situações quais foram as decisões que as pessoas tomaram e quais foram as consequências dessas decisões. Então eu estou a focar-me em histórias da Bíblia de momento. Estou a ler a Bíblia pela segunda vez. Tenho outros livros também por ler, mas são assim livros mais a nível profissional, relacionados com energias renováveis, a transição energética, a situação geopolítica que estamos a viver, as opiniões sobre esse assunto, etc, etc. Como é que é a vida de uma jovem africana em Londres? Ou pelo mundo? Estás em Londres, podias estar na China, podias estar na Argentina, podias estar em Bruxelas, podias estar em Lisboa. Como é que é? Como é que tu vês isso? Hum, é, é uma mistura de emoções, é ter saudades de casa e é depois também de perguntares o que é casa, afinal, e onde é que é casa. Eu posso dizer, por exemplo, que a casa é Angola, Luanda, casa dos meus avós, onde passei muito tempo, ou podia dizer também que casa é Portugal, porque realmente eu morei em Portugal
10 anos. Eu acho que ser um jovem africano pelo mundo fora começa por isso, começa por saudades. Saudades devia definir a maior parte do que é ser um jovem africano cá fora. Depois das saudades é também entrar no meio numa realidade completamente diferente da realidade que tinhas back home e tomares uma decisão. Decisão no sentido em que, visto que eu sou abençoado o suficiente ou fortunate o suficiente para viver essa realidade diferente da realidade que tinha em casa, o que eu quero fazer sobre isso? Quero aproveitar o máximo que posso, quero aprender o máximo que posso e de alguma maneira dar ao próximo, ok, simplesmente ignorar. Mas, olha, qual é a marca que tu queres deixar quando tu não estiveres por cá? Qual é a tua legacy? Pergunta difícil. Uma pergunta bastante difícil. Eu li algo há dias em que alguém dizia que se ele ou ela deixasse esse mundo e deixasse o mundo de alguma forma melhor do que ele ou ela encontrou, eu já estaria satisfeito. E isso ficou comigo. Portanto, eu acho que essa seria a minha resposta. Por exemplo, se eu soubesse que através da Forbes ou do podcast contigo hoje, alguém leu, ouviu e sentiu-se motivado a tentar uma coisa nova ou a mandar uma aplicação para um trabalho que sempre quis, porque ouviu a nossa conversa ou leu a minha entrevista, para mim já seria suficiente. Eu acho que a vida é tão difícil, mas tão difícil para toda a gente, que se eu conseguisse fazer alguém sentir-se um bocadinho feliz ou mais confortável por aquilo que está a passar, para mim já estava um outro legado. E tu és uma mulher feliz? Sabes, eu não acho que ninguém é feliz. Eu não acho que ninguém é feliz. Porque, ok, podíamos entrar na definição então do que é a felicidade. Podíamos entrar por aí, mas eu acho que toda a gente tem momentos bons e momentos maus. Então não posso dizer que eu estou simplesmente feliz, porque isso seria uma mentira. Há dias bons e há dias maus. Eu acho simplesmente que o que eu tento fazer é, como eu sei, eu acredito que tudo nesta vida é temporário, quando eu tenho os meus momentos bons, eu faço os possíveis e os aproveitar ao máximo. Porque depois dos momentos bons virão então os momentos maus que eu vou ter que enfrentar também. Mas não sou feliz. Eu acho que sou um ser humano que passa por momentos bons e maus. Outra coisa, olha, quando tu não tiveres, fazemos sempre essa pergunta a todos os convidados, quando tu não estiveres neste mundo, como é que tu queres ser lembrado? Como alguém que amou muito. Alguém que amou muito. Não, eu acho que o que eu mais valorizo neste mundo é o amor. O amor é muito importante. Eu acho que o amor é a base de tudo e mais alguma coisa. E se nós tivéssemos, ou se pensássemos mais no que realmente significa o amor e amar o próximo e amar o outro, faz a vida assim ser um bocadinho mais fácil. Realmente a vida é difícil, certo? Então o que eu faço é tentar amar o máximo possível. E isso é para pessoas, para projetos, para objetivos. Eu tento ter sempre o amor como base. Então, se eu fosse lembrada como alguém que amou muito, yes, it'll make me smile. Lloyd, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado pela tua gentileza de dar um tempinho connosco. Pessoal, foi Obrigada. Lloyd Silva, engenheiro de energias renováveis, a fazer história pela Europa, inspirar e motivar outros africanos. Já agora, Lloyd, deixa uma mensagenzinha aí para a juventude que vai ver a nossa conversa. Inspira-lhes. Inspirar, oh meu Deus, eu ia começar por pedir desculpas. Eu ia começar por pedir desculpas se o meu português não foi o melhor, porque realmente hoje é a primeira vez que eu estou a falar português de uma forma tão longa, em muito, muito tempo. Então eu ia começar por pedir desculpas por isso. Em relação a motivar, eu acho que eu vou deixar entre as palavras da minha mãe, não é? Eu acho que é preciso, que cada um de nós devia avaliar o que é que significa a zona de conforto. Se estamos então confortáveis em estar nesta zona, se estamos tudo bem, realmente se estiveres feliz, perfeito. Mas se não estás confortável em estar nesta zona de conforto, por favor, sai. Sai da zona de conforto, faz o que tens a fazer e sonha. Sonha e sonha de uma forma livre, que eu acho que é uma coisa que nos falta hoje em dia, é sonhar com liberdade.
Mas Acho que sonhar era isso aí que eu iria pôr a dizer. mão para acontecer, não é só sonhar, não? Sim, sim, sim. Não é só sonhar. Sonhar é o início. É o início. O que vem depois disso é longo. longo, longo, longo. Mas se começares por sonhar com liberdade, é o começo. Depois, prepara-te para a batalha. Ouviste? Prepara-te para a batalha. Lloyd, Obrigada. obrigado. Um beijinho grande para ti na tua nova missão, nos desafios que estão para a frente. Sigam a Lloyd no Instagram, underscore Lloyd, não Obrigada. é? É underscore Lloyd, não é? É, sim, sim, sim. É. Beijinhos, tchau. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.